Boa tarde, pessoal. No nosso último vídeo, nós trouxemos um conto, ditado pelo Espírito Irmão X, um retalho da vida de São Lucas, quando ele já fazia todas as abordagens históricas do Mestre Jesus. E esse nosso outro conto, também do nosso irmão X, ele trata novamente de uma questão ligada à passagem de Jesus pela terra. Esse conto ele é ambientado no período que Herodes Antipas, conhecido como Herodes o Grande, era rei da Judéia, e ele estava se sentindo muito ameaçado com as escrituras sagradas, com as previsões do Antigo Testamento, na figura dos profetas, que anunciavam a chegada do Messias prometido, do Filho de Deus, mas Herodes não havia entendido muito bem o significado dessa conotação do Filho de Deus para a humanidade. Herodes tomou essa previsão como que seria para ele a destronação do seu reino, porque o povo aguardava muito pela chegada desse Messias. E, curiosamente, ele deixa a seguinte frase: em tempos de paz, os filhos sepultam os pais; em tempos de guerra, os pais sepultam os filhos. Nesse período, quando ele vê que quando ele descobre, é chegado aos ouvidos dele que a grande estrela, ela no céu daqueles dias, ela tinha servido para indicar aos magos a posição exata do nascimento do Messias prometido, ele esparrama uma lei que manda matar todos os bebês, todos os nascitumes que naquela época estivessem com aproximadamente 2 anos. E na história ficou conhecida como a noite do santo, a morte dos santos inocentes. Na igreja ela é celebrada no dia 28 de dezembro, e vários artistas se dedicaram a pintar, a retratar esse decreto de Herodes, assim, difícil até da gente entender. Então, quando a gente historicamente pensa que os primeiros mártires do Cristo, eles entraram no Coliseu, na verdade, os primeiros mártires da cristandade foram esses bebês, A gente não sabe, a história não sabe precisar exatamente a quantidade de bebês que foram sacrificados em função dessa insegurança de Herodes Antipas. E o nosso conto se chama O Convertido de Jerusalém. Nesse sentido, toda a expansão do Império Romano, ela está um pouco ligada, à vinda de Jesus. No ano 10º da era cristã, os sobreviventes da perseguição sangrenta de Herodes o Grande viam-se resguardados pela dedicação dos seus responsáveis. Em meio a um cenário singelo nas cercanias da Galileia, modesta família de um centurião sentia-se flagelada pela impotência com a educação do filhinho que sobrevivera à perseguição sangrenta. A mulher do centurião, por conseguinte, mãe desvelada do filho varão, agora já com 10 anos, procurou pelo marido no auge da sua inquietação materna. Homem, bem sabes tu do cativeiro que tenho vivido ao longo destes 10 anos. Abandonei todas as minhas atribuições de mulher para ser apenas a mãe de mais um sobrevivente das inconsequências de um governo desumano. O centurião, afeito às normas impostas pela profissão, ainda não estava compreendendo a queixa da companheira, mas procurou incentivá-la. Minha querida, na qualidade de oficial romano, vi-me completamente dividido entre resguardar nosso filhinho, ocultando-o das determinações palacianas, a permitir as arbitrariedades herodianas e cumprir com a lei. Todavia, o coração paterno falou mais alto. Eu não poupei recursos para resguardá-lo entre as montanhas. Assegurei a sobrevivência do nosso ente querido junto ao silêncio dos campos montanhosos. Agora que ele está quase homem feito, não posso compreender a sua angústia. A mulher, transformada em humilde camponesa, fitou o cônjuge com os olhos marejados e extravasou toda a inquietação que lhe ia na alma. Tu que vives entre os mais cultos, tu que convives de perto com a necessidade da astúcia para a sobrevivência no meio à impiedosa forma de governo romano, acobertando Herodes,
Antipas, que achas do futuro do filho que agora resguardamos no silêncio das montanhas? O interpelado viu-se tocado pela ignorância com que vinha se portando na educação do tesouro que o céu lhe havia resguardado da degolação, e com as palavras entrecortadas pelo remorso, informou: mulher, que queres que eu faça? Entregá-lo a uma educação embasada nas leis que o governo me assegura seria o mesmo que me render a uma condenação de consequências imprevisíveis. Que pensas que farão os questores, se não perseguir-nos ou apedrejar-nos até a morte? De mais a mais, guardamos a convicção de que nosso filho, em hipótese alguma, é aquele que ameaça o trono romano. Naquele instante de entendimento mútuo, o marido e a mulher viram-se fragilizados mediante as vicissitudes que a vida impunha. Sem a máscara da profissão, o centurião acomodou-se num banco tosco, junto aos jardins perfumosos que serviram de cenário ao diálogo, e deu livre curso aos pesares. Ambos meditavam horas a fio, sem nenhuma solução para a causa. Quando o sol declinava na linha do horizonte, o jovenzinho retornava ao lar, descendo o íngreme caminho que distava da residência paterna, a colina que lhe servia de proteção e sobrevivência. Sorridente, aproximou-se dos pais, sem compreender de imediato o motivo de tanto sofrimento. Mãezinha, papai, que houve por aqui? Apesar do silêncio inquietante, o rapazinho procurou suster o ânimo que lhe era próprio. Depois de profundo suspiro, a genitora tomou a palavra, dizendo: eu e teu pai estamos aflitos pelo teu futuro, meu querido. Pesa-nos ver-te crescer longe de uma instrução digna. Pesa-nos ver-te aqui no isolamento das colinas. Eu, meu filho, atalhou o pai, sinto-me acovardado com o fato de nada estar fazendo para o sucesso da sua personalidade. O garotinho, evidenciando precocidade de talento, retirou uma flecha do carcá que trazia às costas, arremessou de encontro às colinas e pediu que os seus acompanhassem o trajeto da flecha. Ao término, ele ponderou: ei, ao arremessá-las, vocês imaginaram qual seria o alvo? Não, respondeu o pai, nem poderíamos, meu filho. Segurou a mãe, mas o que você quer nos dizer com essa atitude? Expressando maturidade de caráter, ele concluiu: quero dizer que até o presente momento recebi o que de mais precioso um cidadão romano poderia receber como educação. Ao romperes o teu laço com os ofícios de Herodes, papai, deste-me total credibilidade na honra do teu caráter. A cada noite que regressava ao lar, ouvia as tuas histórias, e de cada ato bravo teu sorvia virilidade para enfrentar o futuro que me aguarda. Quanto a ti, mãezinha, colhi do silêncio das tuas lágrimas a capacidade de prosseguir na luta diária, mesmo quando nos falte o apoio para o êxito dos mais secretos objetivos. E na liberdade da mata aprendi as regras de respeito, de preservação e defesa, apenas observando o comportamento da cadeia evolutiva dos relacionamentos entre os animais. Falta-me instrução acadêmica para ir de encontro ao poder romano, realizar o sonho de conhecer o Messias prometido, que, como eu, deve ter sobrevivido a esse massacre. Após alguns instantes de silêncio, o pai insistiu: mas o que você queria nos ensinar com esse exemplo da flecha? Ah, papai, eu quero dizer que os filhos são flechas humanas que o arqueiro divino confia aos pais, para o arremesso de encontro aos objetivos da existência, todos muito pessoais. Os dias se sucederam e dali a pouco o mocinho precoce foi confiado para uma abastada família grega que conhecia de perto o sortilégio daquela mãe. Recebeu novo registro e, mediante a confirmação dos talentos psíquicos, a família guardiã não poupou recursos e mestres alexandrinos para assegurar o futuro do rapaz. Graduou-se em medicina, clinicou como médico de homens e de almas. Quando o sacerdócio da medicina não mais lhe preenchia os horizontes psíquicos, saiu à procura do operador de curas, mais famoso da reunião.
3 dias após o drama do Calvário, o solitário adolescente das montanhas soube que o divino enviado injustamente havia perecido na cruz. Passou então a dedicar-se à tarefa de remontar os feitos do crucificado. De início contemplava os agraciados pela cura com os olhos curiosos da ciência que cultivava, e mediante a verificação do inverossímil da personalidade daquele que perseguia santamente, legou à humanidade já encanecido, após longo convívio fraterno com o convertido de Damasco, o apóstolo Paulo, os legou o seu tratado de historiador, tratado este que mais tarde fica conhecido entre nós como o Evangelho segundo São Lucas. E uma curiosidade muito interessante sobre São Lucas é que ele é o padroeiro dos músicos não, dos artistas e pintores, né? E finalizando a questão de Herodes Antipas, nessa mesma reencarnação dele, ele conheceu, né, a fúria da sua sobrinha Salomé, que ela era muito jovem e foi dançar para ele, e ele não hesitou em querer pedir ela para companheira, sendo que a mãe dela estimula ela a pedir a cabeça dele, de Herodes. As imagens do vídeo que a gente viu está nesse link do YouTube, se chama A História do Temido Império Romano, e a crônica que a gente leu se chama Convertido de Jerusalém, ditada pelo espírito de Mão X. Eu peço a vocês que, se vocês gostaram esse nosso conto, que compartilhe. É muito importante a gente espalhar o conhecimento, e deixo aqui a nossa gratidão. Muito obrigada a todos.